Shalom, muita paz, saúdo ao irmão que está aqui presente, saúdo também ao irmão que está acompanhando esse estudo através da plataforma. Saúdo todos aqueles que ainda estão por fazer parte desta turma divina. Pedir ao amado irmão para que se coloque de pé, possamos fazer uma oração pedindo a Deus para que possa nos esvaziar e encher-nos da sua palavra, para que possamos ter entendimento com a palavra que Ele preparou para nós neste dia de hoje. Amém? Pai Todo-Poderoso, Senhor, pedimos para que neste momento seja o Senhor a falar nos nossos corações. Esvazia, Senhor, tudo aquilo que não faz parte. Viemos já carregados, Senhor, de coisas que não fazem parte, que impedem para que nós possamos receber o Espírito Santo. Senhor, remova de nós este impedimento e conceda-nos, Senhor, a graça da sabedoria para que possamos ter entendimento, Senhor, com a sua palavra neste momento, para que o Senhor possa falar mais conosco, Senhor, neste momento, em nome de Jesus. Que haja luz, Senhor, nos nossos corações, em nome poderoso de Jesus. Amém. Para o estudo de hoje, temos como tema: resista ao que o mundo oferece. Temos tido várias tentações no mundo em que vivemos. Tentações essas que caímos. Muitas das vezes não conseguimos estar firmes e dizer não. Não conseguimos estar firmes caminhando neste caminho que é Jesus. Cedemos logo e caímos na tentação. A partir do momento em que nós cedemos, perecemos. Vou convidar a turma para que possa abrir a sua Bíblia no livro de Isaías, capítulo 55. Vamos ler o versículo 2 a 3. Amém? Assim diz a palavra no versículo 2, livro de Isaías, capítulo 55, versículo 2 e 3. Pedir ao amado irmão que nos acompanha para que possa fazer menção das Escrituras, para os demais irmãos possam ter acesso às Escrituras. Amém? Assim diz a palavra: por que gastar dinheiro naquilo que não é pão, e o seu trabalho árduo naquilo que não o satisfaz? Escutem, escutem-me, e comam o que é bom, e a alma de vocês se deliciará com a mais fina refeição. 3. Dê-me ouvidos e venham a mim. Ouçam-me, para que sua alma viva. Farei uma aliança eterna com você, minha fidelidade prometida a Davi. Amém? Jesus diz: por que nós aplicamos recursos naquilo que não nos alimenta, naquilo que nos faz sair do foco, naquilo que nos faz nos perdermos? Por que nós dedicamos o nosso tempo naquilo que não é bom? Porque o verdadeiro pão é Jesus, o pão da vida. E se nele nós buscarmos, teremos a vida eterna. Mas nós saímos desta caminhada, desta jornada, porque queremos dar ouvidos ao mundo. O mundo tem um ouro falso, mas Jesus tem um ouro verdadeiro. E se nele nós buscarmos, teremos esse ouro verdadeiro. Se não sairmos desta caminhada com Jesus, alcançaremos o ouro verdadeiro. O mundo só nos oferece um ouro falso, e nós queremos esse ouro
que o mundo nos oferece. Gastamos todo o nosso tempo, não conseguimos dedicar este tempo a Deus. E Deus diz, por que vocês dedicam este tempo ao mundo, em vez de dedicarem este tempo a mim? A vida está em Jesus e não está no mundo. Temos que estar firmes nesta caminhada, porque Jesus é o pão verdadeiro. E se nele nós buscarmos, não teremos fome, porque a nossa alma será alimentada pelo Espírito Santo, que é Jesus. Amém? Jesus, durante 40 dias de jejum, foi tentado, mas ele resistiu. E ele disse, não só do pão viverá o homem. E o homem não precisa dedicar este tempo, que é precioso, que podíamos usar este tempo para dedicarmos a Deus. Usamos este tempo para alimentarmos a nossa alma, que tanto precisa. E se nós alimentarmos a nossa alma, de certeza nada nos faltará, porque Deus é o nosso provedor. Amém? Quando caminhamos em Cristo Jesus, Ele estende a sua mão e nos segura. Mas também temos que ser fortes. Não cedermos aquilo que são as ciladas do diabo, aquilo que é a tentação do mundo. Não podemos ceder, porque um ouro falso, o ouro verdadeiro está em Jesus Cristo. Amém? Jesus, ele resistiu, porque ele sabia qual era o propósito aqui na terra. Ele tinha entendimento da graça de Deus. Ele não cedeu. E ainda ele disse, Jesus, de tantas capacidades que ele tem, ele podia muito bem transformar a pedra em pão. Mas ele tinha um propósito por cumprir. Nós saímos, nós não conseguimos cumprir aquilo que é o propósito que Deus nos dá. Aquilo que é o nosso chamado, nós não conseguimos cumprir com o nosso chamado, porque nós saímos, nós demos ouvido ao mundo, mas se dermos ouvido a Jesus, se dermos ouvido a Deus, Ele irá nos alimentar. Amém? Não nos faltará pão, não nos faltará nada, porque a nossa alma estará cheia de Espírito Santo, estará alimentada pelo pão verdadeiro, o pão que nós precisamos. Amém? Não o pão do mundo. Aleluia. Vou pedir aos irmãos e ao amado irmão que nos acompanha, para que também possa fazer menção das Escrituras. Aleluia. Vamos agora abrir o nosso livro, Atos, capítulo 8. Vamos começar do versículo 18 a 21. Vamos aqui partilhar esta mensagem. Amém? Assim diz a palavra. Amém? Assim diz a palavra. No livro de Atos, capítulo 8, versículo 18 a 21. Vendo Simão que o Espírito era dado com a imposição das mãos dos apóstolos, ofereceu-lhes dinheiro e disse: dê-me também este poder, para que a pessoa sobre quem eu puser as minhas mãos receba o Espírito Santo. Pedro respondeu, capítulo 20: pereça com você o seu dinheiro. Você pensa que pode comprar o dom de Deus com dinheiro? Você não tem parte nem dinheiro algum neste ministério.
porque o seu coração não é reto diante de Deus. Aleluia. Temos aqui a história de um homem, Simão. Ele era mágico. Simão, ele enganou o povo de Samaria, dizendo que vinha da parte de Deus, mas ele praticava a magia durante muito tempo. Este povo conheceu a verdade quando Filipe veio pregar a favor de Deus. O povo recebeu a mensagem e foi batizado. Simão também recebeu. Mas Simão, como tinha um coração, Simão estava preocupado com o que o mundo tinha para lhe oferecer. Simão não se entregou para Deus. Mesmo estando diante da verdade, Simão não se entregou para Deus, porque Simão não compreendia aquilo que era a graça de Deus, que estava no Filipe, que estava em Pedro e João. Simão não teve este entendimento. Simão queria praticar as suas obras. Simão queria a graça para ele. Simão dava glórias a ele. Mesmo estando diante de Deus, Simão não conseguiu receber o Espírito Santo, porque Simão não era para receber. O coração dele estava todo ele turvo, não tinha como receber Espírito Santo. E ele ainda diz a Pedro: dê-me esta graça, para que todo aquele que eu impuser a minha mão possa receber o Espírito Santo. Ele não compreendia a graça de Deus. Ele pensou que quando ele comprasse a graça de Deus não está à venda. Deus concede a sua graça a todo aquele que o recebe, a todo aquele que se entrega para ele, a todo aquele que diz: o Senhor é o meu Salvador, eu somente preciso para Deus para que eu possa atravessar esta ponte. Jesus é com ele. Mas quando o nosso coração é todo ele completo de coisas do mundo, Simão não conseguiu se entregar para Deus. Quis comprar aquilo que era a graça de Deus. A graça de Deus não é possível termos com dinheiro. Mas o que o mundo aqui oferece, nós podemos muito bem comprar com dinheiro. E precisamos de dinheiro para comprar tudo aquilo que existe no mundo. Mas o que vem do Espírito Santo, os frutos do Espírito Santo, impossível comprar com dinheiro. Amém? Pedro disse, Pedro, Filipe, João, eles sabiam qual era o propósito de Deus. Eles sabiam o que estavam ali a fazer. Estavam a servir a Deus. Eles sabiam que só dependiam de Deus para que Deus pudesse lhes usar. Eles entregaram o seu coração diferente de Simão. Simão queria comprar a graça de Deus. Pedro resistiu. Pedro não cedeu aquilo que era a vontade do Simão. Simão queria a glória toda para ele. Simão não conseguia enxergar que era Deus quem podia lhe conceder esta graça, e não Pedro. Mas por estar ali Pedro fazendo o trabalho de Deus, Deus concedeu a graça ao Pedro para que Pedro fizesse o trabalho de Deus. Pedro estava servindo a Deus, diferente do Simão. Simão queria comprar o poder de Deus, que é impossível. A graça de Deus não está à venda. Deus é quem nos concede a graça. Amém? Simão não conseguia se arrepender e correr para Deus, para que Deus fosse com ele. Simão queria a glória para ele. Quem quer a glória para ele é alguém que serve ao mundo. Mas aquele que serve a Deus, ele sabe que a glória a Deus pertence. Amém?
Simão enganou o povo durante muito tempo. Mas o amor de Deus, Ele está sempre conosco. Tanto que enviou Filipe para que pudesse pregar a verdade diante do povo. Para que o povo pudesse receber o verdadeiro Espírito de Deus. E o povo recebeu. Passou a crer em Deus e não no Simão. Amém? Quando passamos por alguma situação em que estamos diante de alguém que nos converte para o mundo, nós temos que estar com os 2 pés firmes, porque nós sabemos que só Deus é quem pode nos conceder a salvação. Amém? A salvação vem de Deus e não do dinheiro. Aqui na terra podemos comprar tudo no mundo, não a salvação. Mas se crermos em Deus, alimentarmos a nossa alma com o pão verdadeiro, aí sim, Deus irá nos conceder a salvação. Porque o nosso espírito estará preparado para receber o Espírito Santo em todos os momentos. Mas temos que nos manter firmes. Temos que compreender o propósito de Deus. Temos que compreender a graça de Deus. Amém? Vou pedir à turma também e aos amados irmãos para que possamos visitar um outro livro, o livro de Tiago. Tiago 4, capítulo 6 e 7. E ao amado irmão que nos acompanha, para que possa fazer menção das Escrituras. Acharam, irmãos? Amém? No livro de Tiago, capítulo 4, versículo 6. Assim diz a palavra: mas Ele nos concede graça maior. Por isso diz a Escritura: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. 7. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Amém? Quem nos concede a graça é Deus. Mas Deus só concede esta graça quando nós temos o coração disponível para Ele. Quando nós reconhecemos, quando nós não queremos a glória para nós, quando nós queremos glorificar a Deus. Amém? Quando glorificamos a Deus, quando somos humildes para Deus, Deus é conosco. Quando caminhamos na presença de Deus, sendo humilde, podemos caminhar, mas com um coração endurecido, um coração de querer glória para nós, não sendo humilde, Deus não é conosco. Mas se nós formos humildes a Deus, Deus é conosco, Deus caminha conosco. E Deus diz: resista
ao que o mundo oferece, ao que o diabo oferece. Caminhe somente comigo. Olhe somente para mim. Para Deus nada é impossível. Mas se nós recebermos ou nos entregarmos a Deus, quando nos entregamos a Deus, Ele tudo faz por nós. Quando nos entregamos a Deus, Ele é conosco. Diferente do Simão. Simão não quis se entregar a Deus. E Deus não foi com ele, não lhe concedeu os frutos do Espírito. Quando somos humildes, Deus nos concede o fruto do Espírito. Amém? No mesmo livro de Tiago 4, capítulo 4. Vou partilhar. Os irmãos podem também ler em casa, meditar este capítulo 4. Amém? Capítulo 4, versículo 4. Assim diz a palavra. Adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo, faz-se inimigo de Deus. Amém? Quando demos ouvido ao mundo, nós praticamente nos entregamos ao mundo. Nos afastamos de Deus. E contribuímos para que a nossa alma pereça. Por quê? Porque nós estamos mais preocupados com o que o mundo nos oferece e automaticamente nos afastamos de Deus. Deus quer um coração disponível para Ele. Deus quer que a pessoa dedique o seu tempo para Ele. Deus quer disponibilidade. Deus quer um servo obediente, um servo humilde. Mas quando nós demos ouvidos ao mundo, pertencemos ao mundo. Já não fazemos parte da caminhada de Deus. Fazemos parte ao mundo. E Deus diz: quem é amigo do mundo é inimigo de Deus. Todo aquele que dá ouvidos ao mundo, que cede à tentação que o mundo oferece, perde-se. Vai para o mundo e não para Deus. Perde-se no caminho porque já não consegue caminhar. Conseguimos acompanhar quando estamos na presença, somos abençoados. Nos afastamos de Deus e ainda reclamamos. Deus demora a nos abençoar. Como Deus vai te abençoar se o seu coração não está preparado? Estás ainda preocupado, ainda não te entregaste totalmente a Deus. Estás preocupado com o que o mundo oferece no momento. Porque quando Deus te abençoa, não consegues nem sequer comprar uma Bíblia para continuar a meditar, para continuar a alimentar a sua alma que tanto precisa. Cores para o mundo é a perdição. E quando te perdes, a alma também vai junto. Mas se te alimentares, quando Deus nos abençoa, olharmos que não, há uma Bíblia que eu preciso ter para continuar a alimentar a sua alma do pão verdadeiro, o pão da vida, para que continues caminhando firme, sem ceder a nenhuma tentação. Estaríamos firmes, saberíamos compreender o propósito de Deus em nós. Saberíamos compreender a graça de Deus que Ele tem derramado dia após dia. Amém? A glória a Deus pertence e não ao homem. A graça vem de Deus. Quem nele buscar poderá sentir esses frutos do Espírito Santo. Porque Deus fala conosco dia após dia. Deus é presente na vida de cada um de nós. Mas nós não conseguimos ver. Nós corremos para receber bênçãos que
para nos perdermos no mundo. Quando nós nos aproximamos, quando nos entregamos para Deus, oremos para receber bênçãos de Deus, não vamos com um propósito, não vamos para compreender qual é o propósito de Deus em mim, qual é o meu chamado para que eu possa cumprir este chamado na presença de Deus. Nós corremos para recebermos a bênção, para depois irmos nos perder. E nem sempre quando vais à presença, Deus logo te abençoa. Deus primeiro molda o seu coração. Deus primeiro prepara a ti, molda o seu caráter para depois te abençoar. Quando estiveres preparado, Ele te abençoa, porque já sabe que o meu filho vai receber a bênção, mas vai permanecer. Amém? Não adianta Deus nos abençoar agora, enquanto não estamos preparados. Porque a bênção pode ser maldição para nós. Amém? Vamos reservar este tempo para a turma. De certeza o Espírito Santo falou. Amém? Para alguma contribuição do entendimento da palavra de hoje, do ensino de hoje. Amém? Mesmo o irmão que nos acompanha, pode deixar o seu comentário. Vou ler aqui um comentário da nossa irmã Cristina Mutimucuyo. Diz: as coisas deste mundo passarão, mas as coisas de Deus jamais, pois são eternas. Amém? As coisas de Deus não morrem, elas continuam vivas, porque vem de Deus. Tudo que vem de Deus é vida. Amém? Muita paz, irmãos. Muita paz. Muita paz a turma toda aqui presente. Queria deixar aqui um comentário em torno do livro de Atos, que foi a escritura que me chamou bastante a atenção. Quando nos fala a respeito desta situação em que Deus envia os seus servos justamente para um lugar onde havia muito engano no meio daquele povo, que provavelmente ainda não conhecia a palavra de Deus, muito precisava. E isso desperta atenção porque estamos a ver aqui o amor de Deus nos tempos que vivemos hoje. E é surpreendente como a Bíblia, ela sempre é atual. Apesar de retratar questões que aconteceram há centenas de anos atrás, mas que atualmente ainda nós vemos todo esse cenário repetir-se no nosso dia a dia. Assim como o tema diz, ou exorta a resistirmos ao que o mundo oferece, aquele povo estava a receber algo que não vinha da parte de Deus. Era um povo inocente, que alguém que se dizia vir da parte de Deus estava a matar aquele povo, estava a levar aquelas almas para o abismo. Mas estamos a ver aqui o amor de Deus, a enviar os seus servos, a enviar os seus ungidos, para poder despertar aquele povo de que há um Deus. E a forma de poderem buscar a Deus é primeiro vocês se arrependam. Arrependam-se, confessando os vossos pecados e recebendo o Espírito Santo por meio do batismo, por meio da imposição das mãos. E isso, a dado momento, até permitam, amados irmãos, que é oportuno aquilo que estamos a passar hoje, aquilo que está a viver-se aqui na Igreja Divina Ministério de Deus, quando tem sido publicitado, quando tem sido feito um convite em torno deste curso abençoado que estamos aqui a passar. Deus pretende com que mais pessoas sejam levantadas ao exemplo de Simão e de João e o Filipe, que também foi aqui mencionado, para que as pessoas saiam do engano.
Porque há muita gente a buscar aquilo que não é próprio, dizia assim. Muita gente vive buscando aquilo que não alimenta o nosso lado mais importante, que é o espírito. O mundo todo está consumista, o mundo está numa tendência a consumir, está numa tendência a se tornar mais ganancioso. Então, é nesse momento em que o amor de Deus se manifesta mais uma vez. Deus, assim como enviou, é aquilo que eu ia pensando aqui, é aquilo que eu ia meditando enquanto a serva de Deus ministrava em torno do livro de Atos, capítulo 8. Assim como Deus enviou a Simão e enviou a João para contrariar aquela situação. Era um povo a buscar, era um povo a ceder aos prazeres do mundo, era um povo a querer ter as coisas imediatamente, era um povo a maravilhar-se por coisas que eram materiais, que vinham daquele homem que se dizia ser da parte de Deus. Então aí, mais uma vez, mostra esta importância de que nós devemos estar disponíveis, como bem explicava, precisamos de ter um coração aberto para Deus, porque somente um coração aberto para Deus permite não só sermos movidos, como Simão e Pedro, para abrir os olhos do povo, mas também da parte do próprio povo para poder receber esta palavra que nos vai revestir de toda a ferramenta que nos permitirá não ceder aos prazeres do mundo e automaticamente também que possamos alcançar a salvação. Esta era a minha contribuição, maioritariamente aqui em torno do livro de Atos, no capítulo 18, foi isso que lemos aqui do versículo Atos, capítulo 8, do versículo 18 a 21. Amém. Muito obrigado. Amém. Muita paz. Muita paz. Saúdo a todos os amados irmãos na bendita paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu estou mesmo para dizer aquilo que foi o meu entendimento na palavra do Senhor, nos nossos estudos. Então, o que mais me tocou, como o irmão foi tocado, foi o livro de Atos, quando se ministrava e ensinava através do livro de Atos, quando se falava do Simão. Eu pude entender que o Simão não entendeu o que estava acontecendo. Ele estava na presença do Senhor, mas ele usou a arma que ele tinha, a fala, que é a arma que todos nós possuímos. A fala. É com a fala que nós podemos derrubar grandes muralhas. É com a fala que nós podemos ultrapassar vários obstáculos na nossa vida. Então, ele esteve na presença do Senhor, mas ele usou a fala de uma forma... Ele usou a fala... Desculpe a expressão. Ele usou a fala de forma imprópria, de uma forma desgraçada. Ele podia ter dito naquele momento: eu quero receber esta graça. Mas ele quis comprar. Ele usou a fala dele de forma desgraçada para a vida dele. Porque ele podia ter colhido bênção para a vida dele, mas ele foi colher desgraça através das suas palavras. Então, nós temos que estar sempre atentos ao ouvir a palavra do Senhor. Temos que estar sempre preparados para ouvir a fala do Senhor. Se você pode falar, se você está na presença do Senhor e pode dizer alguma coisa, diga isso para edificar, diga isso para crescer, para ter uma ajuda da parte de Deus, para ser Deus a ver agir na sua vida, através da sua boca, através das suas palavras, das palavras que irá tirar da sua boca. Não vamos ser iguais a Simão, usar a fala de forma desgraçada para destruir a nós mesmos. Vamos usar a fala para edificar, em nome de Jesus. Amém. Amém. Agradecer aos irmãos que contribuíram com o entendimento que tiveram. Podemos aprender. Aleluia. Em casa podemos meditar o livro de Provérbios, capítulo 23, versículo 23.
Amém? Que diz: compre a verdade e não abra mão dela, nem tempo da sabedoria, da disciplina e do discernimento. Como a irmã dizia que o Simão não soube usar. A boca dele foi praticamente quem lhe traiu, porque ele estava diante de Deus, mas não conseguiu receber a Deus na vida dele. Amém? Convidar a turma, o nosso estudo termina aqui. Vou convidar a turma para que se coloque de pé e possamos agradecer a Deus e pedirmos a Deus para que nos separe de coisas mundanas e conecte-nos a coisas ao pão da vida. Amém? Para que não possamos ser como Simão, para que possamos receber o Espírito Santo. Oremos, irmãos. Pai, agradecemos, Senhor, por este culto, por este aprendizado, por este estudo, Pai. Agradecemos, Pai Todo-Poderoso, por nos ensinar neste momento e pedimos, Senhor, para que o Senhor remova de nós toda a tentação, Pai. Remova de nós tudo aquilo que o mundo tem nos oferecido para a nossa morte. E que o Senhor nos encha, Pai Todo-Poderoso, da sua graça. Encha-nos, Senhor Jesus, do seu favor. Assim como o Senhor foi com os seus servos, concedendo o Senhor, Pai Todo-Poderoso, a graça porque eles compreendiam o seu propósito, Senhor. Em nome de Jesus, nós pedimos, Pai Todo-Poderoso, para que o Senhor nos ensine, nos dê este entendimento de nós compreendermos a sua graça, Pai, o seu propósito em nós, para que nós não possamos cair, Pai, em tentação. Assim como Jesus, ele não caiu, ele não cedeu, Pai Todo-Poderoso, que possa ser assim com o seu povo que te busca, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, clamamos neste momento, Pai, para que a sua mão seja com todo enfermo, que todo aquele que está passando por alguma enfermidade, que a sua mão, Senhor, possa o livrar em nome de Jesus. Que o seu Espírito, Senhor, possa remover essa dor, Pai Todo-Poderoso, de todo aquele que precisa, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, pedimos, Pai Todo-Poderoso, para que a sua mão, Senhor, não se aparte de nós. Que o Senhor não se canse de nos ensinar dia após dia, Pai, porque nós precisamos de Ti. Investirmos, Senhor, em coisas erradas. Ensina-nos, Senhor, a investirmos em coisas vivas, em coisas que nos irão edificar, em coisas que vão nos dar vida, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém? E ao amado irmão que nos acompanha, que Deus seja consigo, que haja luz na sua caminhada, que haja a presença do Espírito Santo em todos os momentos, que olhemos para Deus, que olhemos somente para Ele, porque o que nós precisamos é do pão da vida, e o pão da vida é Jesus. Vamos nos entregar a Ele, vamos nos converter para Deus, para que possamos receber o Espírito Santo nas nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém? Shalom. Vença hoje e amanhã, em nome de Jesus.